Olá, turma, tudo bem? Bem-vindos à revisão aqui da nossa disciplina de Linguagem de Programação Orientada a Objetos 1. Nesse vídeo, eu vou fazer alguns exemplos aqui técnicos, tá? De tópicos que estão inclusos para a prova que vocês irão ter, né, no próximo dia 11, ok? Então vão ser alguns exemplos simples de caráter prático e técnico aqui, mas que estão relacionados às questões da prova de vocês, né? A prova está dividida em questões objetivas, discursivas e práticas, né? Prática é um número bem pequeno, né? Mas de implementação no caso, mas é um exemplo bem pequeno que vocês vão ter que implementar lá. E os demais, né, as demais questões de caráter objetivos e discursivos, mesmo eu apresentando aqui de forma técnica, mas vai ser bem fácil de vocês absorverem o conteúdo para poder estar respondendo essas questões, ok? Então, vamos conversar no início agora sobre classes, né? Para quem não lembra, classes ela comporta uma estrutura do que vai ser um objeto em um futuro próximo, tá? Todo programa Java, suas classes precisam ter a extensão .java, ok? Então, o que é que acontece nesse sentido? Notem que o nome da minha classe aqui é main e o arquivo condiz ao nome dessa classe. Então, isso é uma regra que nós não podemos omiti-la, tá? Se eu simplesmente viesse aqui e mudasse o nome para, por exemplo, main 2 e tentasse executar, eu iria ter um problema, pois a classe tem um nome distinto ao arquivo. Então, vamos supor, vou colocar agora exemplo, e aqui eu vou colocar também exemplo. E aí, nesse cenário aqui, ele vai imprimir tranquilo, porque a mensagenzinha que está aqui, porque classe tem um nome aqui, né, igual ao do arquivo, tá? Essa é uma regra imprescindível que a gente não pode errar. O método main é um método que nosso programa também precisa ter, pois qualquer recurso que nós criemos aqui, para que ele apareça nesse ponto, ele precisa, para que ele, né, seja executado no programa, ele precisa passar por esse ponto aqui, pelo main, né? Se eu tirar aqui, por exemplo, e criar aqui um outro método, public static void exibe mensagem, e aqui mandar executar, observem que nada ocorre, né? Também não ocorre erro. Entretanto, nós esperávamos uma mensagem, né? Mas a mensagem não apareceu por quê? Porque no método main não está sendo passado absolutamente nada. Então, se eu quiser que essa mensagem aqui, né, do comando println seja exibida, eu teria que chamá-lo aqui no main. Então, eu poderia chamar simplesmente o método exibe mensagem, por exemplo, que ele iria exibir aqui, né? Ou então retornar como estava antes, né? Em vez de exibir mensagem, colocar o próprio comando aqui, né, de exibir e mandar executar, que ele também vai exibir a mensagem, ok? Nós não vamos falar sobre isso nesse momento, mas caso alguém tenha achado estranho o fato de eu ter repetido esses dois termos aqui na definição desse método, pelo menos eu quero que fique claro para vocês o seguinte, né? Mesmo que a gente não adentre nesse tópico aqui que é de static, mas eu quero que vocês entendam que quando a gente está lidando com um método static, independente mesmo que seja o main, mas falando aqui propriamente do main, se eu não definir esse método aqui como static, eu não vou conseguir executá-lo ele ali, ó. Ok?
Por quê? Porque um método static ele só pode executar um outro método static, ok? Isso é uma regrinha básica aqui que em outro momento a gente, quando estiver falando sobre static, a gente entra mais profundamente nesse tópico, tá bom? Mas voltando aqui ao foco, que é explicar classes, né? Relembrar aqui o que é uma classe. Uma classe ela nada mais é do que um protótipo, né? Por exemplo, eu vou criar aqui a classe escola. Tenho que botar a extensão aqui, ó, Java. Nesse botãozinho aqui eu crio um new file, ou seja, um novo arquivo. E aqui eu dei o nome desse arquivo de escola.java, que é a extensão que o Java reconhece, né? O programa Java reconhece. Então o nome da classe ele é definido por class escola, que é o próprio nome do arquivo, como a gente viu anteriormente. E aqui eu posso ter atributos e métodos, né? Eu vou criar um atributo aqui chamado nome escola, tá? E vou criar um método aqui, void imprime nome escola. Um método que simplesmente imprime o nome da escola, tá? Então eu vou colocar aqui alt println nome escola. Perfeito. Bom, se executarmos isso aqui, não teremos nada. Por quê? Primeiramente, no meu main não tem nada, né, que é no outro arquivo aqui, da classe chamada exemplo. E escola, apesar de ter uma implementação, não está sendo chamado aqui. Então lembrem-se que o main é o nosso funil, né? E a gente, para executar algo, tem que passar por ele sem exceção. Então, voltando ao conceito de classe, aqui nós temos um protótipo de um objeto futuro que vem a ser uma escola. Então, para que eu crie o objeto da classe escola, eu tenho que chamá-lo aqui, assim como eu crio um atributo, tá? Eu vou botar aqui escola1 recebe new escola, ok? E vou colocar aqui, ó, escola1 ponto. Escola1 é o meu objeto, tá? Que eu criei, que é derivado da classe escola. E ele tem um método chamado imprime nome escola. Então eu vou aproveitar para copiar aqui para mim e colar, ó. Como esse método ele não passa parâmetros e nem retorna nada, eu simplesmente chamo ele aqui e tento executar. Porém, nós vamos ter null. Aqui a gente entra também um pouco no conceito de construtores, que a gente viu recentemente. O que é que acontece? O fato de vir null é porque nome escola não tem conteúdo algum. Então eu teria duas formas para passar um conteúdo para essa escola. Uma forma, uma abordagem que eu poderia colocar aqui para o meu programa, isso é bem particular, isso depende da lógica do nosso programa, mas vamos supor que, por padrão, eu gostaria que o nome aparecesse, caso a gente não tivesse atribuído nenhum valor para a variável nome escola, eu gostaria que ele começasse com o nome escola padrão, apenas para aparecer algum conteúdo. Eu poderia usar o que chamamos de construtor, que é um método que tem exatamente o mesmo nome da classe. Olha que interessante. O que caracteriza um método é o abrir e fechar parâmetros aqui, parênteses quer dizer, onde eu posso tá passando parâmetros aqui e tudo mais. Mas eu simplesmente quero nesse método aqui fazer o seguinte, atribuir um valor para ele, já que um valor ao atributo aqui dentro do método construtor, eu vou passar aqui o nome que eu falei há pouco, ó, escola padrão, tá?
que é que esse método construtor faz? Olha só, vejam se ele é familiar. Se a gente pegar esse aqui e copiar, vir até aqui e, só para vocês compararem, botar aqui num comentário e colar, observem se não é exatamente esse carinha aqui após o new. Beleza? O que é que ocorre? Quando eu não inicializo nenhuma variável por um construtor, ele já tem um construtor embutido, que é o próprio nome da classe. Mas aí eu propositalmente queria botar algum conteúdo para, em vez de aparecer null, aparecer esse valor aqui, ó, escola padrão, que eu atribuí à variável. Então, o construtor ele serve para a gente inicializar atributos de um futuro objeto, tá bom? Então, se eu executar agora, possivelmente funcionará, a não ser que, por ausência de um modificador de acesso ou coisa do tipo, ele não permita. Mas, nesse caso, ele permitiu. Observem que apareceu aqui, ó, escola padrão, tá? Então, para quem ainda não entendia para que serviria um construtor, esse é o conceito, né, para inicializar parâmetros. E quando a gente não inicializa, ele já tem alguns valores padrões, como por exemplo, no caso de string, a gente viu há pouco que ele vem como nulo. Se fosse inteiros, ele viria com zero. Se fosse booleanos, ele viria com falso, tá? Bom, voltando aqui, eu quero mostrar uma outra possibilidade. A gente viu que classe é apenas a estrutura, né, de definição de um futuro objeto. É tanto que a partir de uma única classe eu posso criar vários objetos. É a mesma lógica de uma forma de bolo. Com uma forma de bolo, né, a nossa avó fazia ali na nossa juventude, aquele bolinho de milho, do mesmo jeito que ela fazia com a forma um bolo de milho, ela conseguiria com aquela mesma forma fazer um bolo de chocolate, fazer um bolo de laranja. Então a lógica é essa, nós temos aqui a forma, que é a nossa classe escola, e aí eu posso criar, ó, escola 2. Poderia ser outros nomes? Poderia sim, gente. O nome aqui é o quem defino, tá? Vou apagar esse comentário aqui, porque vocês já entenderam que o que vem após o new é o construtor. E agora eu vou criar, com a ajuda do construtor novamente, escola 2, tá? Notem que o nome dos objetos tem que ser diferentes, por quê? Porque eles são de fato, apesar de serem derivados da classe escola, eles são diferentes. Sabe por quê? Porque eu posso moldar aqui o escola 2 de forma diferente, ó. Vejam que, apesar do construtor, eu tenho o atributo aqui solto, eu poderia simplesmente chamar o próprio atributo aqui, ó, escola 2 ponto. Notem, gente, que para eu ter acesso ao conteúdo interno da classe, eu uso um ponto logo após o objeto, ó. Esse ponto aqui, ele tem um conceito de mensagem. Ele é quem manda uma mensagem solicitando algo lá na classe, seja um atributo, seja um método, né? Então eu quero solicitar aqui nome escola. Olha o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou pôr aqui, né, ó, nome escola igual. Vou colocar aqui agora escola Medeiros, né, um nome aleatório aqui, só para a gente brincar. E em seguida eu vou usar o mesmo método que escola 1 usou, ó, escola 2 ponto imprime nome escola. Aí você poderia estar achando assim, poxa, está muito estranho. O professor disse que escola 1 é diferente de escola 2, são objetos distintos. Mas como é que não dá o mesmo resultado? Graças a isso aqui, gente, ó, a instância. Quando eu crio um objeto novo, usando o termo new, eu crio um objeto altamente específico e independente. Então, quando escola 1 usa um imprime nome escola, ele está usando o seu próprio imprime nome escola, assim como escola 2 está particularmente usando o seu atributo nome escola e o seu imprime nome escola, tá? Então vamos executar aqui e ver o que é que vai acontecer.
Lembrando que o compilador ele executa linha a linha de cima para baixo, e aí quando ele chega nos pontos aqui das exibições, né, ó, que é graças ao método imprime nome escola, na linha 14 ele faz essa execução, escola padrão, que é o que já vem por padrão se eu não atribuir valor algum ao meu atributo nome escola. Porém, a forma que eu manipulei o objeto 2, que é a escola 2, ele já atribui o nome Escola Medeiros. Por isso que quando chega na linha 18, ele imprime Escola Medeiros. Então, finalizando esse tópico em relação a objetos e classes, a gente tem que classes são simplesmente o protótipo, o escopo ali do futuro objeto. E o objeto em si, ele é definido com base na instância, com o auxílio inclusive do construtor, né? E aí o outro tópico sobre construtores, a gente viu que ele nos serve tanto para você definir um valor específico para os seus atributos, como também, caso você não defina, né, ele já tem valor padrão, que é o caso de quando eu não defini logo no início da aula, ele apareceu como nulo. Mas também, na sequência, ó, logo após, já no outro exemplo aqui da linha 16, notem que é tudo sequencial. Eu instanciei aqui escola 2. Nesse momento aqui, escola 2 contém um atributo nome escola, que é justamente o que tem aqui, escola padrão. Porém, quando chega na linha 18, escola padrão é substituído por escola Medeiros. E aí é por isso que quando a gente manda exibir com o método imprime nome escola, ele imprime o último conteúdo, né, que está dentro da variável nome escola. Por quê? Porque foi substituído, ok? Bom, pegando um outro gancho aqui, eu poderia ter o uso aqui de um modificador de acesso. O que seria um modificador de acesso? Um modificador de acesso, pessoal, é uma palavra reservada aqui que vai definir um nível de acesso de um atributo ou de um método. Se eu quero esconder aqui nome escola de classes que utilizam essa classe, como por exemplo, que é a minha classe aqui, utiliza a classe escola, concordam? Ó? Isso aqui é um conceito de uso. Ó. A classe exemplo está usando a classe escola. Então, vamos prestar atenção nesse ponto. Aqui tudo bem. Ele vai tentar imprimir e tal. Ele não tentou acessar o atributo que dessa vez está com o private, né? Que é um modificador de acesso que inibe, ou seja, protege aqui o nome escola. Então, se eu executar dessa vez, pode ser que dê um problema devido à linha 18. Vamos ver. Isso mesmo, nome escola 2, ó, ou melhor, escola 2.nome escola, teve um probleminha aqui de acesso. Por quê? Porque lá está private, né? Então, se eu puser sem o modificador ou public, nós já temos a execução. Por quê? Porque nesse caso ele vai permitir que eu acesse, tá? Existe o conceito também do protected, né? O protected, ele protege também dependendo do local onde se encontram ambos os arquivos, tá? Como assim, professor? Uma vez eu apresentei a vocês no Eclipse, tá? Que é aquela ferramentazinha que nós programamos também em Java com ela, que você pode criar pastas que a gente chama de pacotes, tá? Então, por exemplo, aqui eu usando o Protected, ele funcionou, tá vendo? Ó, escola padrão, escola Medeiros, ele conseguiu permitir que escola 2 acessasse nome escola. Mas esses pacotes que eu me refiro, eles parecem muito com pastas, tá? Então eu vou botar assim, pacote 1. Esse package pacote 1 diz que exemplo está dentro de pacote 1, tá? Só que aí, propositalmente, eu vou deixar aqui a classe escola dentro de o pacote 2. Teoricamente, isso aqui era para não
ser permissível.